Oi, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma videoaula? Vamos começar hoje com a disciplina de português. A prof vai conversar sobre o conteúdo, a atividade que eu mandei hoje que está lá na plataforma, tá? Na página 54 a 57. Eu vou fazer um pouco diferente essa videoaula para ajudá-los mais de perto, tá bom? Para que vocês se sintam mais acolhidos. Então, a prof está com um livro aqui, o meu livro físico, tá? E eu vou ler questão por questão para vocês e vou explicar, vou dar dicas para ajudar vocês a pensarem, a interpretar melhor esses enunciados, tá ok? Eu acho que isso vai ajudar vocês, né? Acho não, tenho certeza. Vai ser bem bom. Então, vamos começar? Página 54. Leia esta tira. Olha o aviãozinho, olha o trenzinho, olha o carrinho, olha o barquinho, olha o caminhãozinho, olha o teleféricozinho. A última teta é sempre forçada. Quem disse isso foi um ratinho. Sim, porque eu tô lendo essa tirinha aqui, ó. E nessa tirinha nós temos a mamãe rata com seus filhotes. E a gente sabe que rata, quando dá filhote, dá muitos, não é mesmo? Então vamos lá. Questão número 1. Chegou a hora de os ratinhos mamarem. Para atrair os filhotes, a mãe rata imita as mulheres. Mães, mulheres, como nós, como a prof, como a sua mãe, por exemplo. O que nós, mulheres que somos mães, costumamos fazer para que seus filhos comam? Pensa um pouquinho. Você deve lembrar quando você era bebê, ou a mamãe te contou, ou então você tem um irmão pequeno, ou você tem um primo, ou já presenciou alguma cena de uma mãe alimentando o seu filho. Não dando, nesse caso aqui, não dando de mamar, mas assim, por exemplo, dando comidinha na boca, papinha. A gente sabe que a criancinha pequena, ela se distrai muito, né? E ela não tem paciência de ficar sentada na cadeira para poder comer toda a comidinha. Então, normalmente, as mães, elas inventam milhões de coisas para que o filho coma tudo que ela colocou ali, não é mesmo? Então, normalmente, o que as mamães fazem? Abra a boquinha, que vem voando assim. Já dei uma dica, tá bom? Número 2. No último quadrinho, um dos filhotes diz: a última teta é sempre forçada. Por que será que ele faz esse comentário? Lembra que a prof. Jana disse que rata, quando ela tem filhote, ela tem muitos filhotes? Por que será que a mãe inventou mas existe. Mas assim, ó, por que será que ela, no início da brincadeira, ela falou meios de transportes bem comuns, como por exemplo, aviãozinho, trenzinho, e lá pro final ela inventou um que não é muito usado nessa brincadeira, como teleféricozinho? Existe, mas por que nessa brincadeira de dar comidinha, normalmente a gente não fala teleféricozinho, né? Por que será que ela falou assim pro último ratinho? Será que ela queria excluir? Acho que não, né? Será que é porque ela achou que já tinha chamado todos por um meio de transporte para poder brincar com eles? Pensa um pouquinho, tá? Vamos para a questão número 3, página 55. Na tira, naquele textinho, a mamãe colocou várias palavras no diminutivo. Quais são elas? Vocês vão ter que ir lá no texto, pegar todas as palavras que a mamãe falou no diminutivo e escrever aqui. A prof vai dar uma dica. São 6 palavras, ok? Letra B. Por que a mãe empregou tantos diminutivos? Normalmente a mãe, quando vai falar com o filho, ela fala no diminutivo porque acha que ele é bebezinho, ele é sempre bebezinho? Ou porque ela quer ser rude, brava com ele? Será? Acho que não, né? Que outro tipo de sentimento uma mãe tem por um filho?
Por isso que ela falou no diminutivo com os filhotinhos. Pensa um pouquinho, não tá difícil. Número 4. A maioria dos diminutivos empregados na tira foi formada com um acréscimo da partícula zinho. Como assim acréscimo, prof? Lembra que a prof explicou na aula passada que, por exemplo, a palavra carro é a escrita normal da palavra. Se eu quero colocar essa palavra no diminutivo, eu vou acrescentar um final diferente para ela. É isso que o autor está falando. Acréscimo da partículazinho, né? Partícula, o último pedacinho da palavra, né? Então, por exemplo, tem duas palavras lá no texto, na tirinha, que ficaram no diminutivo e não tem o finalzinho com Z. Quais são essas palavras? Vocês vão ter que colocar aqui na letra A. Vai lá de novo na tirinha e pesquisa, tá bom? Letra B. Como eles foram formados? Tudo bem, elas não têm a terminação zinho, mas elas foram colocadas no diminutivo. Qual foi o pedacinho no final que mudou, que foi acrescentado? Vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? E coloca aqui, tá? Questão número 5. Na questão número 5, ela é tipo uma charadinha, uma pegadinha, e tem 6 alternativas. A prof. Jana vai ler para vocês e eu vou dar dicas para que vocês consigam encontrar a resposta, tá bom? Olha só, responda se puder. Letra A. O que é que quanto maior, menos medo se tem? O que é que quanto maior, menos medo se tem? Tem a ver com sentimento. E o leão, que é o rei da selva, ele tem. Não é difícil. Vai, pensa um pouquinho que tu vais encontrar. Letra B. O que nos leva a qualquer lugar sem sairmos do lugar? Quando você tá lá no seu quarto deitado, de boa, na sua caminha, descansando, não tá fazendo absolutamente nada, mas você está o quê? Pensando. Esse pensamento te leva a diversos lugares e ele pode ser também chamado de outro jeito. Começa com um I e termina com um ão. A resposta dessa pegadinha aqui, dessa charadinha. Tá bom? Letra C. Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Essa aqui a prof achou um pouquinho difícil, né? Mas eu vou ajudar vocês. Está relacionado à distância da cabeça pro tronco, pro corpo. A cabeça fica onde? O tronco fica onde? Tá? Interpreta essa fala da Jana e formula a tua resposta. Tu vai conseguir, tá? Letra D da página 56 agora. O que é que anda, mas não sai do lugar? Fica no braço, no punho. Eu acho que eu tenho até uma marquinha aqui no meu braço. Fácil essa, né? Letra E. Um homem leva 50 bois à feira para vender. No caminho, indo para a feira, ele vende 15. Quantos bois ficaram? Ele vendeu quanto? Tananã. Quantos ficaram? Tananã. Não tá difícil, né? Vai que tu consegue. Letra F. O que é que não se quebra com um martelo, mas se quebra com um ovo? Meu Deus, não se quebra com um martelo, mas se quebra com um ovo. E o ovo é tão mais frágil do que um martelo. Ai, prof, não sei. Vou te ajudar. A resposta
dessa alternativa é a mesma de que, por exemplo, eu falo assim, ó. Joãozinho ficou sem comer das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã do dia seguinte, porque ele precisou fazer tananã para poder tirar sangue. O que a gente faz normalmente? A gente fica um período sem comer. Como que se chama esse período que a gente fica sem comer? Para poder fazer um exame, por exemplo. É a resposta aqui dessa alternativa. Vamos para a questão 6 agora. No poema a seguir, faltam 2 palavras. Será que elas são escritas com G ou com J? Escreva as palavras e depois leia o poema completo. A Prof. Jana quer lembrar vocês dessa ortografia G e J. Por exemplo, a letra G, ela tem 2 sons. Por exemplo, a palavra gato e a palavra gente. As 2 palavras se escrevem com G, só que no gato o G dá o som de G e no gente ele dá o som de G. Tá vendo? G, G. É onde às vezes confunde com o J, tá ok? O J, ele só tem um som. Já, Gi, Ju. Tá certo? O G já tem mais de um som. G, Gi, Ju. G, Gi, Gu. Então, ele tem 2 sons, tá? O G e o G. O Gi, Gu, por exemplo. Tá ok? Então, vamos lá. Como a Maria é mole, vive se derretendo por um brigadeiro. Por um, tananã, por um, tananã, até mesmo por um cabo eleitoral. Vocês podem observar que aqui do lado do verso do poema tem, eu não posso mostrar muito que eu tô com de professor, né? Aqui, ó, você forma a palavrinha para preencher aqui. E a prof quer que vocês observem o desenho que está ali, porque o desenho vai ajudar vocês a responder essa questão, tá bom? Página 57, questão 7, última página. O poema é engraçado porque mistura coisas diferentes, doces, militares e pessoas que trabalham em eleições. Responda. Letra A. Que palavras ou expressões do poema sugerem doces? Palavras, vocês sabem o que é. Expressões, vocês vão observar o desenho que a prof falou há pouco, tá? Expressões são gestos que o desenho demonstra para você ou as pessoas, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. Que tipo de gesto é esse? De ok, que tá tudo certo. Que gesto é esse? Tem algo errado, tá ok? Isso são expressões, são gestos, tá? Então, olha só. Que palavras ou expressões do poema sugerem doces? Lá no poema, nós temos algumas palavras que se referem a doces. Quais são essas palavras? Vocês vão colocar aqui, tá ok? Letra B. Que palavra do poema nomeia que dá nome, um tipo de doce e também um cargo militar? Qual é a palavrinha lá do poema que ele dá a entender que ele pode ser um doce ou pode indicar um cargo militar? Aquele pretinho que a gente adora comer em festa de aniversário. Letra C. Que palavras nomeiam, que dão nomes, apenas militares? Nós temos lá no poema dois cargos militares. Quais são que aparece lá? Eles estão, os bonequinhos estão assim, ó, com uma roupa verde, né? Que é a roupa que os militares utilizam, alguns, né? Tá ok? Dá uma olhadinha lá no desenho e associa a palavra e aí você tem que interpretar o poema para poder compreender ali
o cargo militar que tá pedindo aqui na alternativa C, tá bom? Bom, letra D. Que palavra ou expressão não nomeia doce nem militar, mas alguém que ajuda um candidato em uma eleição? Nós temos aqui um bonequinho que tá com bandeiras, carregando bandeiras, certo? Como que ele é chamado? Tá aqui no poema. Vai lá dar uma olhadinha e interpreta, tá bom? Não tá difícil aqui. Número 8. Forme famílias de palavras a partir de gelo, a letra A, e jeito, a letra B. Prof, o que é família de palavras? Família de palavras, por exemplo, eu tenho a palavra pedra, tá? É uma palavra primitiva, porque antes de pedra não tem nada, é pedra, tá? E a partir desta palavra eu consegui criar outras palavras. Daí eu digo que é a família da palavra pedra. Por exemplo, a partir de pedra a Jana consegue falar o quê? Pedreiro, pedrona, pedrinha, pedregulho e por aí vai. Então a família da palavra pedra são todas essas que a Pro falou. E qual é a família da palavra gelo? O que lembra a palavra gelo? Quantas palavrinhas a gente consegue formar com a palavra gelo? Vou dar uma dica: gelo, gelado e por aí vai. A gente começa a associar tudo que a gente conhece e que tem a ver com gelo e começa com gelo, tá? Não precisa começar com gelo, mas pode começar, por exemplo, gelado, gelá, não é gelodo, né? Mas aí a gente pode ir formando outras palavrinhas, não tem problema se trocar a última letrinha não, tá bom? Por exemplo, a palavra jeito. Essa palavra a gente pode formar várias outras e formar uma família. Por exemplo, jeito, jeitinho. Jeitinho vem da palavra jeito, certo? Consegui ajudar? Bom, nós vamos então terminando essa videoaula de português aqui. A Prof. Jana gostaria que vocês fossem lá, tentassem agora fazer a atividade e depois confere no gabarito, tá bom? Eu acredito que essa explicação vai ajudar muito vocês na hora de fazer, tá? Que é realmente como a gente faz em sala de aula, né? Agora a Prof. já tá ficando mais acostumada e com essa nova rotina e consegue facilitar mais para vocês, tá, meus queridos? Um beijo grande, espero que vocês acertem todas as questões, tá? Depois me fala lá no WhatsApp, tá bom? Depois me digam se vocês gostaram da videoaula assim, tá? Beijo!